Medidas de posição. Medida de posição ou tendência central. A ideia de medida de posição ou tendência central, ela vem de que, em alguns momentos, é interessante que a gente represente uma quantidade de dados por um único valor, né? Um valor que seja representativo, porque até agora a gente representou em tabela, a gente representou em gráfico, mas se eu quiser colocar isso como um único valor, é daí que vem a ideia da medida de tendência central. O que, que a gente faz aqui? A gente vai trabalhar com média, mediana, moda. São valores que vão traduzir os dados, porém numa única informação. A gente pode notar aqui, ó, desse lado de cá, que no gráfico A e no gráfico B, a gente tem duas imagens completamente iguais, quase iguais, né? Só que o que acontece? O B, na verdade, é igualzinho ao A, só que ele está deslocado para a direita. Já aqui embaixo a gente vê que na frequência máxima aqui tem duas colunas. E do lado de cá a gente vê que tem uma concentração muito grande aqui, ó, no canto, de frequências baixinhas. Então, repara que para a gente representar isso daqui, por exemplo, se eu quiser representar por um número alto, opa, mas eu tenho vários aqui que são pequenininhos. Se eu quiser representar aqui de alguma forma, mas eu tenho dois iguais. Então é daí que vem a ideia da gente trabalhar com as medidas de tendência central. Vou começar pela média aritmética simples. No nosso dia a dia, o conceito de média ele é bastante comum. A gente tem exemplos ali como a altura média dos brasileiros, temperatura média nos últimos anos, entre outras coisas. Aqui está a definição. Dado um conjunto de N observações, x1, x2 até xn, a média aritmética simples ela é dada como a x barra, né, que a gente vai chamar a média de x barra, a gente soma todos os valores e divide pela quantidade de valores. A gente pode traduzir isso também como 1 sobre n somatório de xi com 1, igual aí indo até n. Isso daqui é o somatório dos valores, tá? Esse somatório do xi é esse somatório que está aqui em cima. Esse símbolo significa somatório. Então, somatório do x do 1 até o n, é o somatório do xi variando do 1 até o n. O 1 sobre n faz o papel desse n aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui, então? Aqui a gente tem a idade dos funcionários do departamento de RH. Então, a gente tem que ver quantos funcionários tem aqui, pegar essas idades e somar, e dividir pela quantidade de pessoas que tem aqui para a gente encontrar a média. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente tem 15 funcionários aqui. Lembrando que isso aqui é um gráfico de ramos e folhas. Aqui estão os ramos aqui do lado de cá, as folhas. Aí a gente tem na casa dos 20, alguém com 24, 25, outra pessoa com 26, outros com 26 e mais dois com 29. Aqui a gente tem na casa de 30, alguém com 31, outro com 35, 36, 37, 38 anos. E assim por diante. Então, para a gente saber aqui, a gente vai precisar somar. Então, vamos lá, a gente vai fazer o x barra, que é a média, e nós vamos somar todas as idades. Então, 24 mais 25 mais 53. Tudo isso vai ser dividido pela quantidade de pessoas. Então, bota aqui a barra do dividido. Dividido por quanto? Por 15. Toda essa soma aqui de cima vai dar 527 dividido por 15. E nós encontramos aqui, ó, que a idade média dos funcionários do RH é 35,13 anos. Agora a moda. No histograma C, que estava lá naquela figura que eu mostrei no começo da aula, a gente tem duas classes que apresentam a mesma frequência máxima. E esse é o conceito de moda. Aqui a imagem está, ó. Aqui está a imagem da figura C e tem realmente aqui, ó, entre o 4 e o 3, a gente tem aqui a frequência máxima e aqui a gente também tem a frequência máxima. Por definição, a moda de uma distribuição ou conjunto de dados que representaremos por x estrela
é o valor que mais se repete, ou seja, é o valor mais frequente. A gente pode ter as distribuições amodais, todos os valores ocorrem o mesmo número de vezes, né? Daí, quando a gente tem uma distribuição onde todos os valores ocorrem o mesmo número de vezes, a gente vai chamar de amodal. Unimodais, quando tem uma moda só, bimodais, quando tiverem duas modas, aí tem o lance do trimodal, se tiverem três modas. Ó, para os dados da figura 3.2, a gente vai ter a seguinte moda. 3.2 é o que a gente usou na aula anterior, onde estavam as idades. Se a gente voltar aqui para olhar rapidinho, ó, a gente tem dois caras com 29, dois caras com 26. Nenhuma outra idade tem dois caras. Então aqui a gente está num caso bimodal, né? Onde uma moda é 26, a outra é 29. Então, aqui está escrito, ó, temos as seguintes modas, 26 e 29. Portanto, essa é uma distribuição bimodal. Assim como a média, a moda sempre vai ter a mesma unidade de dados originais. Então, a gente estava falando de anos, então as duas modas são 26 anos e 29 anos, que são as modas que mais tem gente, né? No caso, são as idades em que mais tem gente ali naquele departamento. Mediana. Aqui a gente vai olhar para esses 5 valores aqui, são 5 salários, e se a gente fizer uma média aritmética, a média vai dar 647,20. Mas esse 647 ele não representa bem os salários, né? Porque ele é mais alto do que 4 salários, ele é muito distante do maior salário. Significa que a média aritmética ela é muito influenciada pelos valores discrepantes. Esse 2.500 aqui, vamos dizer assim, ele tem nada a ver com os outros, né? Então, o que acontece? Em situações como essa, é mais interessante a gente utilizar o que a gente chama de mediana. A mediana nada mais é do que pegar o valor do meio, né? Mas digamos, quando você tem um conjunto par de dados, você não tem um meio, né? Você não tem um valor no meio, né? Então, a gente tem duas formas de tirar a mediana. Se você tiver um número ímpar de observações, exatamente o valor do meio é mediana. Se você tiver um número par, você vai pegar os dois valores do meio, somar eles e dividir por 2. É isso que está escrito aqui. A definição bonitinha vai dizer o quê? Seja x1 até xn um conjunto de n observações, seja xi com i de 1 até n o conjunto das observações ordenadas. Então, o que acontece? Você vai ter as observações, para você tirar a mediana, você tem que ordenar. Daí a mediana, que a gente põe esse Q2, ela é definida como o valor que vai deixar 50% das observações de um lado, 50% das observações do outro, né? 50 são maiores do que ela, 50% são menores. Para efeito de cálculo, valem as seguintes regras. Ó. Quando você tiver um número ímpar de observações, a mediana ele é x, n mais 1 dividido por 2. Esse aqui vai cair exatamente no cara do meio. Quando você tiver um número par de observações, aí você vai ter que pegar os dois caras que estariam no meio, somar eles e dividir por 2. Aqui ele vai falar ali das nossas idades que a gente fez lá na média, e aí são 15 funcionários, né? Se são 15 funcionários, a gente vai botar as idades em ordem e vamos pegar a 8ª observação, né? Ele vai dizer, ó, logo a mediana é o valor central que deixa 7 observações abaixo, 7 observações acima. Logo, a mediana é a 8ª observação. Uma vez que n mais 1 dividido por 2 é 15 mais 1, que é 16, 16 por 2 dá 8. Ele está utilizando essa fórmula aqui. Ó. Sendo assim, a idade mediana é Q2 igual a 35 anos. A unidade de medida é a mesma dos dados. Tá? Então, a gente estava falando em anos, a mediana é 35 anos. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui agora, exemplo 3.1. Vamos lá. Agora, aqui a gente vai falar do número de dependentes dos funcionários do departamento de RH. Daí, o que a gente pode olhar aqui, ó? Nome dos funcionários, número de dependentes vem logo ao lado. A gente vai tirar moda, mediana e média. Para cá. Não, média primeiro, depois a moda, depois a mediana. Daí, é legal a gente pegar e ordenar esses dados já de uma vez. Que aí a gente vai precisar fazer a mediana mesmo, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? Então 1, 2, 3,
4, 5 zeros. Aí, número 1 tem 1, 2, 3. Então, 1 e 1. Agora, 2. 2 tem 1, 2, 3 também. 1, 2, 2 e 2. Agora, 3. 3 tem 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. E 4 só tem 1, né? 4 só tem 1. Os dados estão ordenados. Vou botar aqui. Ordem. Bom, para a gente fazer a média, que é o barra, é só a gente somar isso tudo e dividir por 15, porque são 15 funcionários aqui. A gente pode pegar e fazer assim, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, mais 1 mais 1 mais 1, mais 2 mais 2 mais 2, mais 3 mais 3 mais 4. Porém, a gente pode simplificar isso aqui já colocando assim, né? 5 vezes 0, mais 3. 3 vezes 1, mais 1, 2, 3. 3 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 4. A gente pode fazer assim, diminuir um pouquinho ali o nosso... A gente pode fazer assim, diminuir um pouquinho aqui o nosso trabalho. São 15 observações, então 15... Essa soma aqui em cima vai dar 22 e embaixo vai dar 15, né? Embaixo são 15. Dividido 22 por 15, 1,47. Então, essa aqui é a média de dependentes do departamento de RH, né? Os funcionários têm essa média, 1,47 dependentes. Moda, que é o X estrela. A moda é o que mais aparecer, né? Pelo que a gente está vendo aqui, a moda é 0, né? A moda é não ter dependentes, porque tem 5 pessoas sem dependentes, né? É o número maior de pessoas. É a quantidade de dependente com o número maior de funcionários. Então, a moda é igual a 0. Mediana. A mediana, que a gente chama de Q2, ela tem seu valor do meio, né? Aqui a gente tem 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Assim como foi no exemplo que eu falei antes, a mediana vai estar no 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo. Então, a nossa mediana é igual a 1. Um pouco da noção de somatório, para a gente poder entrar em média ponderada. A notação de somatório é bastante útil na apresentação de fórmulas. Vamos entender como que ela funciona aqui, ó. Sigma é essa letra maiúscula grega, que ela vai significar o somatório para nós aqui. Então, aqui eu tenho somatório de i elevado ao quadrado, com i variando de 1 até 5. Isso significa que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse i e vou variar ele de 1 até 5, dentro dos números naturais, é claro. Então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. 1, 2, 3, 4, 5 é quando eu estou variando o i. O quadrado estava aqui na fórmula, então vai quadrado, e eu somo porque eu estou fazendo um somatório. Então, nunca se esqueçam disso. Somatório, você vai variar o i do valor que tiver aqui embaixo até o valor que tiver aqui em cima, respeitando aqui a formulazinha do i. Não tem muito erro isso, não. Daí a gente precisa saber as seguintes propriedades e tomar os seguintes cuidados. O somatório de xi mais yi, com o i variando de 1 até um determinado n, o que acontece? Quando eu vou somar o xi com o yi, é o x1 mais o y1, depois o x2 mais o y2, até o xn mais o yn. É só eu reagrupar aqui embaixo e eu acabo descobrindo que o somatório da soma é a soma de dois somatórios, certo? Então, quando eu tiver somatório de xi mais yi, é a mesma coisa que eu fazer o somatório do xi mais o somatório do yi. Aqui o somatório com uma constante, ó, o somatório de kxi com i igual a 1 variando até n. Eu vou ter que botar vários xi variando, né? 1, 2, 3, então x1, x2, cada um deles multiplicando um k. Eu posso colocar o k em evidência e eu acabo descobrindo que o somatório de kxi é k somatório de xi. Aqui embaixo eu tenho o somatório de k com i igual a 1 até n.
Então, fica K mais K mais K mais K, que é a mesma coisa que NK. Não é só pegar o N aqui e multiplicar por K, porque eu vou estar somando o K N vezes. E aqui embaixo tem os cuidados que a gente precisa prestar atenção. O somatório de xi ao quadrado não é a mesma coisa que o somatório de xi com o quadrado lá do lado de fora, tá? Com o quadrado aqui no xi, eu vou somar o x1 ao quadrado, mais o x2 ao quadrado, até o xn ao quadrado. Com o quadrado lá de fora, eu vou somar tudo primeiro e fazer o quadrado depois. Aí a gente já sabe que são coisas completamente diferentes. Outro cuidado que a gente precisa tomar é o somatório de xi vezes yi, com o i variando de 1 até n, ele é diferente de você fazer um somatório para cada um e multiplicar. Tá? Em geral, a gente sabe que isso aqui é diferente. Somatório de xi vezes yi, você vai multiplicando, né? x1 vezes y1, x2, y2 até o xn, yn. Enquanto quando você tem os somatórios separados, você faz um somatório do xi e um somatório do yi. Quando você multiplicar as duas coisas, vai dar algo diferente disso aqui. Então, esses são cuidados que a gente não pode deixar de prestar atenção. Então, vamos com média aritmética ponderada. A gente viu a média simples, agora a gente vai ver a média ponderada. O que acontece aqui? Na média ponderada, a gente vai precisar considerar que os valores eles tenham um certo peso. Então, a média aritmética ponderada de números x1, x2 até xn, com pesos P1 até Pn, ela é definida como x barra P, né, pezinho de ponderado, e aí é peso 1 vezes o x1, peso 2 vezes o x2, até o peso n vezes xn, e embaixo a gente divide pela soma dos pesos, tá? Só para voltar ali no que a gente falou sobre somatório, aqui tem o somatório da multiplicação, né, P1 vezes x1, e embaixo tem o somatório do P1. A gente pode até fazer o WI como o PI sobre o somatório dos PJ, com J de 1 até N. E aí a gente vai ter um somatório de WI XI. Quando a gente simplifica ali a questão do peso, né, a gente pega o peso e divide pela soma dos pesos e aí fica mais fácil a conta. Vou usar essa daqui no próximo exemplo. Ó. Nosso exemplo vai ser a nota. Por exemplo, prova 1 e prova 2 valem 8, trabalho 1, trabalho 2 vale 2. Vamos supor que o aluno ele tirou as seguintes notas. Na prova 1, ele tirou 8. No trabalho 1, ele tirou 7. Daí, na prova 2, ele tirou 9. E no trabalho 2, ele tirou 6. Então, vamos fazer a média desse aluno, né? A média ponderada aqui no caso. Então, a nossa média ponderada, que é o x barra pzinho, ela vai ser o seguinte. O quanto o cara tirou vezes o peso. Então, 8, que é o peso da P1, vezes 8, mais 2, que é o peso do trabalho 1, vezes 7, mais 8, que é o peso da prova 2, vezes 9, mais 2, que é o peso do trabalho, vezes 6. Tudo isso vai ser dividido pela soma dos pesos. Então, 8 mais 2 mais 8 mais 2. Aqui em cima, essa multiplicação dá 162 dividido por 20. 162 dividido por 20, 8,1 é a média desse aluno. Média ponderada, no caso. Agora a gente tem algumas propriedades de medidas de posição. A propriedade 1 vai dizer que tanto média, quanto mediana, quanto moda, elas vão estar sempre entre, né, o valor mínimo e o valor máximo. Na verdade, ela pode ser igual também, né? Igual a gente viu, igual aquele que a gente contou dos dependentes, né? A moda, por exemplo, era 0, né? Que era o valor mínimo. Então, menor ou igual, tá? O valor mínimo é menor ou igual do que a média, que é menor ou igual do que o valor máximo. Assim acontece também com a mediana e acontece também com a moda. Na propriedade 2, somando-se o mesmo valor a cada observação xi, obtemos um novo conjunto de dados yi, que é igual a xi mais k, para a qual temos as seguintes medidas de posição. yi, se o yi é igual a xi mais 1k, significa que a média dos yi é igual a média do xi mais o k. A mesma coisa acontece com a mediana. Então, a mediana dos y é igual à mediana do x mais 1k e a moda do y é igual à moda do x mais 1k.
terceira propriedade, multiplicando cada observação xi por uma mesma constante não nula, tá? A gente vai obter um novo conjunto, que é xi igual a, que é yi igual a kxi, para o qual temos as seguintes medidas de posição. Se o yi é igual a kxi, então a média dos y é igual a k vezes a média do x. A mediana do y é igual a k vezes a mediana do x. A moda do y é igual a k vezes a moda do x. Agora, a medida de posição para distribuições de frequências agrupadas. Aqui a gente tem a distribuição de renda dos funcionários do RH. Então, a gente tem aqui, ó, de 3.200 até 4.021 tem 4 funcionários que ganham esse salário. De 4.021 até 4.842 tem 2 funcionários e assim por diante. A gente já aprendeu a ver, a ler e a criar esse tipo de tabela. Como que a gente tira a média aritmética dos salários, então? A gente vai fazer o seguinte, ó. Não tem muito mistério. O que tem de legal aqui é que você vai tirar o ponto médio de cada classe. Então, o ponto médio dessa classe é 3.610,50. Ponto médio dessa classe é 4.431,50. E assim por diante. Você tira o ponto médio de cada classe, a gente vai utilizar ele para calcular a média. Agora a gente pensa, ó, para essa primeira classe, com esse ponto médio, a gente tinha 4 pessoas. Então, ó, são 4 relacionadas a esse ponto médio. São 2 relacionadas a esse ponto médio, ó, 2 pessoas relacionadas a essa classe, 2 pessoas a essa classe, 3 a essa e 4 na última classe. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, era ter que somar, né? A gente ia somar 4 desse, com 2 desse, com 2 desse, com 3 desse, com 4 desse. Então, aqui fica a nossa média, ó, 4 vezes o primeiro ponto médio ali, 3.610,50, depois 2 vezes o segundo ponto médio, o outro 2 vezes o terceiro ponto médio, 3 vezes esse ponto médio e 4 vezes este ponto médio. Pronto, a conta é feita aqui, fica bem tranquilo. Aqui é só matemática agora, calculadora. E a gente encontra que a média é 5.307,23. Já a questão da mediana já tem um pouquinho mais de dificuldade e é bom utilizar o histograma. Esse histograma aqui, ele vai falar sobre a renda salarial ali do pessoal do RH. Eu até botei aqui embaixo de volta a tabela para a gente poder observar. Mas a gente precisa pensar o seguinte, a mediana a gente sabe que ela deixa 50% das observações abaixo dela e 50% acima. Então o que a gente vai fazer aqui é olhar para a parte da tabela onde a gente tem a porcentagem, associar aqui ao desenho para ver onde a gente para, ó. O primeiro retângulo, que equivale aqui à primeira classe, ele tinha 26,67%. Já o segundo retângulo, ele equivalia a 13,33%. Os 2 retângulos juntos dá 40%, tá? Aqui na parte de frequência acumulada. Como a gente está caçando mediana, a gente precisa chegar aos 50%. Então, já deu para ver que tem 40% nesses 2 carinhas, 26,66 aqui e 13,33 aqui. Então, aqui já dá 40%. Eu preciso de um pedaço desse retângulo aqui, que é esse pedaço que está rachurado, que equivale a mais 10% para eu chegar no 50%. Então, qual que é a ideia? Eu vou pensar o seguinte, esse retângulo aqui, da classe modal, ele tem ele equivale a 13,3% dos dados. Só que eu só preciso de 10% dentro desse retângulo. Retângulo pequenininho que tem área igual a 0,10, olha, retângulo rachurado, ele tem a área igual a 0,10. Isso tem que ser igual ao quê? Base vezes a altura, né? A fórmula da área. A área é igual a base vezes a altura. Você parar para olhar, a base desse retângulo que ela está aqui, ó, ela vai medir Q2 menos 4.842. E ele também vai ter uma altura, então vai ser essa base vezes a altura. É exatamente o que está escrito aqui, ó. A área dele é 0,10, que é o 10%, que é base, o Q2 menos 4.842 vezes a altura. Já o retângulo todo aqui, ele tem a área que era do 13,33%, então 0,1333, ele é igual base vezes a altura. Ó. Essa aqui é a base dele é 500, a base é
5.663 subtraído de 4.842. E a altura é um H. A altura vai acabar não sendo importante para a gente, porque ela corta quando a gente vai fazer a igualdade que é necessária para encontrar a mediana, né? Porque a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse está para esse aqui, como esse está para esse, né? Aqui embaixo já foi colocado 821, que é a subtração desses dois. Faz cruzado, como a gente resolve regra de 3, né? Resolve cruzado, você encontra que a mediana é 5.457,904. A aula de hoje é isso, pessoal. Forte abraço!